E quando se fala em facetas do direito penal, eu estudo o populismo penal, o direito penal simbólico, o direito penal do pânico emergencial inflacionário, as feridas narcísicas do direito penal e a criminologia como oxigenação do direito penal. E aqui, dentro dessa temática, o que eu quero que vocês vejam? Qual é a ideia das drogas, que é a nossa temática, dentro de um populismo penal? Bom, vejam só. Quando se fala em tráfico de drogas, vocês devem perceber que o legislador sempre pega as piores penas. Coloca a pena de 5 a 15, coloca como crime equiparado hediondo, coloca que isso como vedação de uma progressão de regime mais branda. Quando se trata de drogas, há sempre uma pena maior, há uma lei que vem para piorar a situação, uma forma mais grotesca de tratar aquela sistemática, uma forma mais grave de tratar. Por quê? Porque o direito penal ele vem com essa ideia de um populismo penal. Ele vem com essa ideia de um direito penal simbólico, do pânico emergencial. E aí, o que nós temos? Nós temos uma lei que é feita de forma simbólica. E aí, quando você tem a lei feita de forma simbólica, o que eu quero que vocês conheçam? A lei de drogas, quando ela veio e aumentou a pena do antigo artigo 12 da 6368 de 76, que é a antiga lei de drogas, e colocou uma pena de 3 a 10 para 5 a 15, aumentando, e foi tratado como crime hediondo equiparado. Vocês acham que quando o direito penal fez isso, piorou a situação? Piorou. As pessoas pararam de praticar tráfico de drogas? As pessoas pararam de traficar? Não. Isso aqui, pessoal, é um direito penal simbólico. Infelizmente, a nossa lei penal é uma lei penal que vem de forma simbólica. É uma lei penal de pânico. É só para falar, ó, traficante vai ficar preso, traficante não pode cometer esse crime, tráfico, a pena é pesada. Mas aqui, vocês acham que o traficante está preocupado com isso? Vocês acham que o traficante está preocupado se a pena vai ser maior ou menor? O cara que é traficante, dono de boca de fumo, gerente de droga, aviãozinho, chefe de organização criminosa, ele está ali sempre praticando por causa do lucro. Não é porque a lei veio de forma mais grave. Não é porque a lei veio e puniu aquilo. Não. Mais gravemente, não. Então, aqui nós temos um populismo penal. Populismo penal é isso. Populismo penal é quando nós temos uma lei penal que vem para atender anseios sociais momentâneos. Para atender anseios sociais momentâneos. Esse é o populismo penal. E esse populismo penal, para a gente atender às anseios sociais momentâneos, o chamado direito penal do pânico emergencial, ou também chamado de inflacionário, isso aqui, gente, é para inglês ver. Nós temos que ter uma criminologia voltada para prevenções primárias, para implementações de políticas públicas. Essa que é a ideia. Então, implementar políticas públicas. Isso que nós temos que ver, porque leis penais mais graves não ajudarão em nada. As feridas narcísicas do direito penal, para a gente entender isso aqui, vejam, dentro dessa questão das feridas narcísicas do direito penal, o que nós temos dentro das feridas narcísicas do direito penal? O direito penal ele vem para tentar conter o avanço da criminalidade. O direito penal, ele muitas vezes, ele é tratado como algo que é suficiente, autossuficiente. O direito penal como sendo algo dogmático, sem erros, sem furos. Só que nós temos feridas narcísicas. Narciso,
quando ele se apaixona pela própria imagem, ele se afunda no lago. Quando ele se apaixona pela própria imagem, ele mergulha e afoga e morre. O direito penal está praticamente assim. O direito penal, pessoal, ele está praticamente assim. Ele está afundando na sua própria imagem, na sua própria ferida narcísica. O direito penal está sangrando. Por quê? Porque leis feitas para a gente regulamentar a sociedade, falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado, e com uma varinha de condão, vou fazer plim-plim e não vai ter mais crime, isso é praticamente impossível. Não tem como. Praticamente impossível a gente ter leis que vão impedir o cometimento de crimes. Daí o direito penal ter falhado com as drogas. O direito penal ele falhou com as drogas por isso. Porque o correto é nós implementarmos, nós vamos ver, políticas de prevenção. Tem que ter a prevenção secundária? Tem. Tem que prender? Tem. Tem que ter equipamento de polícia? Tem que dar para a polícia mais condições de trabalho, estrutura? Com certeza. Mas, atenção, não tem como, de jeito nenhum, eu dizer que o direito penal ele é autossuficiente. Uma vez que eu publiquei o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, não vai ter mais tráfico. Uma vez que eu equiparei esse delito hediondo, não vai ter mais tráfico. Isso é impossível. Não tem jeito. Não tem jeito. É impossível. Nós temos que ver uma forma mais inteligente, mais eficaz de prevenir o crime. A criminologia mostrou isso para a gente. A criminologia, dentro dessa sistemática das feridas narcísicas, ela mostrou que o simples fato de encarcerar pessoas não é suficiente. Veja o usuário de drogas. Nós estamos falando do artigo 28 agora da Lei de Drogas. Vejam o usuário de drogas. Pessoal, o usuário do artigo 28 lá da Lei de Drogas, presta atenção no usuário. Será que eu preciso encarcerar o usuário? Não. Tem por que eu encarcerar o usuário? Não tem por quê. Eu não preciso de encarcerar o usuário. Porque o usuário ali, ele vai entrar para uma escola do crime. Nessa escola do crime, que é o presídio, que é o sistema prisional, ele vai acabar aprendendo as mazelas e vai sair de lá antes usuário, depois traficante de drogas. Ele era, então, um usuário e agora vai ser um traficante de drogas. Então, não tem necessidade de encarcerar o usuário do artigo 28. O que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar do usuário, implementar políticas públicas, implementar cursos para ele, implementar medidas educativas. Foi o que o artigo 28 fez. O artigo 28 da Lei de Drogas, ele trouxe essas medidas. Em vez de encarcerar o usuário, ele despenalizou o uso de drogas. O consumo pessoal de drogas, ele hoje é despenalizado. Ele é crime. Até o Supremo decidir se continua, se não continua sendo crime, porque o Supremo vai decidir sobre isso ainda, o certo é que o 28, ele tem uma despenalização. Porque essa foi a medida mais voltada para a condição de usuário. E quem que pensou assim? Olha lá, criminologia como oxigenação do direito penal. Então vejam que a criminologia ela vem para oxigenar o direito penal. Ela vem para mostrar que não precisa de encarcerar o usuário. O traficante já é outro problema. Com o traficante, não tem muito o que fazer. Porque o traficante, o que acontece? O traficante, ele está numa situação de violência, de intimidação difusa, coletiva, opressão, arma de fogo, pessoas que estão sendo viciadas, morrendo, famílias destroçadas. Então, o traficante,
de fato, o traficante ali, ele tem que ser punido. Tem que colocar o traficante na cadeia, no presídio, porque ele é muito pernicioso. Só que esse traficante não é só colocar no presídio. A gente tem que ter um jeito de desmantelar a organização criminosa, de asfixiar economicamente a organização criminosa. Isso daí é feito como? Nas prevenções da criminologia. E quem que explica isso? Como é que faz isso? A criminologia. Eu estou mostrando para vocês aqui que a criminologia, ela basicamente vem para quê? A criminologia vem para oxigenar o direito penal, para dar novas ideias. Esse direito penal de 1940, totalmente retrógrado, vetusto, analógico, ele tem que ser um direito mais rápido, mais célere, mais digital, mais líquido. Tem que ser algo que resolva os problemas, mais eficaz. E esse direito penal tem sido muito subutilizado. Esse direito penal não tem alcançado os seus objetivos. Esse direito penal está cheio de ferida narcísica. E essas feridas narcísicas aqui, elas devem ser sangradas. Eu tenho que retirar essas ideias do direito penal e fazer o quê? Fazer com que a criminologia oxigene esse sangue, oxigene essa ferida e me dê novas soluções, me dê novas questões para resolver. Me mostra que o 28 tem que ser despenalizado, me mostra que o 33 tem que ter uma pena, mas eu também tenho que asfixiar economicamente aquela organização criminosa. Tudo isso é visto onde? Na criminologia.